Glória a Deus. Vamos declarar essa noite quão grande é o nosso Deus? Amém por isso? Aleluia. Irmãos, eu peço que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em João, do 15, nós vamos ler do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. Obrigada. Amém? Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecedes em mim. E eu sou a videira, vós sois os ramos. E se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podereis fazer. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Pai, eu te peço que neste momento o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, como canal de bênção. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, que sem ti eu nada sou, que sem ti eu nada tenho. Ministra nos corações essa noite. Que o Senhor possa encontrar corações, ó Pai, disposto a te ouvir. E não ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Senhor, planta em nós, em nome do Senhor Jesus, a semente que é a videira verdadeira. Que o Senhor possa encontrar corações quebrantados e terras férteis, onde o Senhor possa plantar sua semente, ela germinar e dar bons frutos. Nos reveste da tua palavra, Senhor. E tudo que tentar nos atrapalhar a ouvir a tua voz, toda distração, toda investida do inimigo, neste momento, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais diante da tua presença, que viemos ouvir a tua voz, não a mim, mas somente a ti. Toma a direção desta palavra, do nosso coração, que os nossos pensamentos sejam cativos ao Senhor e que nada venha atrapalhar o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui no Evangelho de João, nós estamos falando do apóstolo João. João, quem era João? João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um homem bem-sucedido. Jesus lhe deu os nomes de filhos de trovão. João, ele foi um apóstolo, um dos 3 amigos mais chegados de Jesus Cristo, como Pedro e Tiago. Tendo sido testemunho ocular e participante do ministério terreno de Jesus. Depois da ascensão de Cristo, João tornou-se uma coluna da igreja de Jerusalém. Ministrou juntamente com Pedro até ir para Éfeso, onde escreveu esse evangelho de onde os romanos exilaram em Pátimos. No entanto, irmãos, a repetida autodesignação que João falava, quem se chamava de discípulo amado de Jesus. A omissão da sua humildade, de seu nome, reflete na humildade, mas que celebra o seu relacionamento com o Senhor.
E aí eu pergunto essa noite, como está o nosso relacionamento com o Pai? Qual o motivo que você tem vindo para a igreja? O que tem te motivado a estar aqui? Quem tem te convencido a estar neste lugar? Quem tem nos trago aqui? Nós viemos ouvir a voz de quem? Ele escreveu o Evangelho a fim de fornecer uma contribuição singular a respeito da vinda do Senhor, um Evangelho espiritual, em parte para completar Mateus, Marcos e Lucas. O propósito apologético está estreitamente ligado ao propósito evangelístico. João escreveu para convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus Cristo. Olha que legado ele tem deixado para nós, que até nós temos proclamado a palavra do Senhor, escrito por João. Quando eu estava escrevendo essa parte, o Senhor ministrou meu coração dizendo assim: e nós? Que tipo de legado nós temos deixado aos nossos filhos? Que tipo de legado nós temos deixado aos nossos irmãos em Cristo? É uma palavra reflexiva. Podemos refletir toda a palavra do Senhor do começo ao fim, porque eu creio que ela vai falar aos vossos corações. Porque para cada um ela corta de uma forma diferente. O Espírito Santo sabe do que nós precisamos em Cristo Jesus. E aonde nós precisamos ser moldados e poldados pela videira verdadeira. Jesus ele contou essa parábola durante a sua última ceia, momento antes da sua prisão e da sua crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos para sua partida, fortalecendo espiritualmente e ensinando como eles deveriam viver em sua ausência física. Nosso Pai é tão maravilhoso que até nisso Ele se preocupou. As suas últimas instruções de um mestre amoroso para os seus seguidores, e assim é até os dias de hoje, para mim e para você. A videira era a planta comum em Israel. Naqueles dias, todos conheciam suas características que podia proporcionar naquele tempo. A videira também se identifica como a igreja, como o corpo de Cristo, como eu e você. Seu fruto surge em forma de cachos, que fala da união do corpo do Senhor Jesus Cristo, da união da sua igreja. Será que nós temos vivendo a união do Senhor Jesus? Tem uma passagem em João que eu não lembro, eu creio que seja João, eu sou apaixonada. Antes de Jesus subir ao céu, ele ora: Senhor, que eles sejam um, como eu sou em ti. E eu não canso de dizer, será que nós somos um? Como Cristo é no Pai? Como Cristo é no Espírito Santo? Para pensar. As suas uvas produzem vinho, que representa o quê? O sangue de Jesus Cristo. Quando nós tomamos a ceia, nós tomamos em memória de Jesus. Amém? E nessa passagem eu quero enfatizar, ela de primeira mão, a palavra que Jesus diz assim. Ele primeiro diz: eu sou. Quando Jesus diz e apresenta como ele eu sou, o significado desse apresentou com todas as derivações do verbo ser. Ser. O que ele está dizendo aqui? Eu fui, eu sou, e eu sempre serei, e eu vou continuar sendo a videira verdadeira na vida de vocês. Eu sou em grego, se diz ego eimi, denota autoidentidade e autossuficiência ao empregar essas palavras, essas duas palavrinhas. Jesus proclama isso, sabe por quê? Com a sua pré-existência eterna e divina e absoluta. Jesus Cristo, Filho de Deus, ao contrário de nós, mortais, não teve um começo, nem tem um fim. Nosso Deus é eterno. Será que podemos dar glória por isso?
Será que nós podemos glorificar porque nós servimos um Deus eterno, um Deus vivo, um Deus que é Pai? Jesus afirma a sua divindade ao empregar as palavras eu sou. E vemos também outras passagens que diz assim, que eu vou citar para vocês. João 6,35 diz, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crer em mim nunca terá sede. João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10, 7, 9, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo e entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 11, 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Encontramos o significado de eu sou do nosso Senhor 23 vezes no texto grego do Evangelho. Aí nós paramos para pensar, nós servimos um Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E esse Pai, Ele está aqui neste lugar. Nós temos que dar glória a Deus desde a hora que nós acordamos. Nós temos que ter uma vida que glorifica esse Pai grandioso desde a hora que acordamos. O que é a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos? Pegamos no celular para ver a hora ou alguma mensagem? Ou falamos assim, Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigada por o Senhor ter dado a oportunidade de eu acordar. Quantas vidas hoje não acordaram? Quantas vidas não tiveram a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor? De estar na presença de Deus? Quantas vidas estão padecendo? Será que não somos gratos por isso? Por servir o grande eu sou? Que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida? Será que nós estamos tendo uma vida de gratidão ao Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, olho para mim. Quem eu sou em Cristo Jesus? Porque quando nós vamos preparar a palavra do Senhor, Ele ministra para nós primeiramente. O Senhor tem um mês que está falando comigo nessa palavra. E o grande eu sou, Ele está neste lugar. Ele sempre será, desde a fundação deste mundo, na minha e na sua vida. Eu sou antes que existia o mundo, Ele já era. E continua sendo. O nosso Deus não muda, o nosso Deus Ele não falha. O nosso Deus, Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus, Ele não é inconstante como nós. Ele é constante nas nossas vidas. Algum momento na sua vida você foi falho e você pediu perdão para Deus e reconheceu realmente Ele não te perdoou? Alguma vez você saiu do caminho do Senhor e quando você voltou, arrependido de verdade, Ele não te abraçou? Ele sempre te espera de braços abertos. Ele te amou primeiro. E por que tantas vezes nós temos negligenciado a palavra do Senhor? Essa pergunta eu faço para mim todos os dias. Outra pergunta que eu faço para mim todos os dias, não deixa eu esquecer que eu não pertenço a esse mundo. Porque nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, né? No dia a dia, a correria, esse mundo nos impõe. Ele nos obriga a fazer tantas coisas, é tão corrido, mas nós não podemos esquecer e negligenciar quem somos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Aleluia.
Percebe que somos nada sem Cristo? Somos totalmente inúteis, pecadores, e que Ele nos amou primeiro? O primeiro versículo diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Por que Jesus disse eu sou a videira verdadeira, irmãos? Porque existia uma outra videira. Israel foi chamado de videira. Isaías 5, essa videira foi o próprio Jesus que veio cuidar, mas infelizmente ela o rejeitou. Isaías 5, 1 ao 7 vai nos relatar, vai falar da vinha do Senhor, que é uma metáfora para o povo de Israel. A vinha comparada com uma propriedade do Senhor, que esperava que produzisse uvas boas, mas acabou colhendo uvas amargas. Que tipo de uva nós estamos produzindo? Porque essa palavra não é que já estão lá fora, é para aqueles que estão enxertados em Jesus Cristo, mas que realmente esteja dando frutos. Porque nós vamos ver ao longo dessa passagem que se não dermos frutos, Ele corta. A videira do Antigo Testamento, representado o povo de Israel, Deus cuidava de Israel como um agricultor, plantando, podando, lavrando a vinha. Mas, no entanto, Israel se afastou de Deus, abandonando e adorando o quê? Outros deuses. Quem tem sido os ídolos do nosso coração? Quem nós estamos colocando em primeiro lugar em nossa vida? O Senhor disse: porque a minha vinha produziu uvas azedas em vez de uvas doces. Ele faz uma pergunta nesse versículo: por quê? E aqui eu queria abrir um parênteses. Por que, igreja? E eu pergunto para mim: por quê? Por que o Senhor nos amou primeiro? Por que Ele é um Pai tão amoroso? Por que Ele tirou nós das trevas para a maravilhosa luz? E mesmo assim, nós não damos uvas doces? E continuamente estamos dando uvas amargas? Por quê? Porque sabendo que Ele se entregou numa cruz por mim e por vocês, por que nós ainda continuamos assim, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito? Deixando que as coisas do mundo tenham nos parado de fazer a obra do Senhor? Os medos, os bloqueios. Sendo que em Cristo nós somos libertos. Nele nós encontramos a salvação, a libertação para proclamar a Tua palavra e vivê-la continuamente. Por quê? Nós sabemos de tudo isso, temos a consciência de tudo isso e ainda continuamos a negligenciar a palavra do Senhor. Estar na igreja, vir aos cultos, não quer dizer que somos crentes. O Senhor conhece o nosso coração. Eu me coloco diante do Senhor como meramente uma pecadora que tenta buscar a santidade todos os dias. Por quê? Será que nós podemos levar isso para o nosso dia a dia? Por quê? Que eu ainda negligencio a palavra do Senhor? Por que eu ainda estou fazendo coisas que não agradam o coração do meu Pai? Se Ele morreu por mim. Se Ele entregou numa cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está aqui, igreja. Essa é uma palavra para nós despertarmos na presença do Senhor Jesus. Irmãos, vou confessar algo aqui para vocês, eu não ia falar isso. Mas o dia que a Rebeca foi usada aqui, eu não vim, mas eu já sabia tudo o que aconteceu aqui. Eu recebi uma ligação de uma pastora que não sabe que igreja que eu estou, não sabe nada, e me falou as mesmas palavras que ela falou aqui diante da igreja. Eu só falei isso também para confirmar, porque o Senhor Jesus ele já testificou no coração dos irmãos que ela foi usada por Deus. Eu não estava. E quando eu fiquei sabendo, sabe o que o Senhor disse? Ele não divide a glória dele com ninguém. O que viemos fazer aqui? O que chama mais a nossa atenção? O grande eu sou? Fecha parênteses. E continuando aqui como o Senhor falou, porque a minha vinha produziu uvas azedas em vez de doces. Veja o que eu vou fazer com a minha vinha. Olha só, irmãos.
Vou derrubar a cerca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubei o seu muro para que seja pisoteada. Ela vai transformar num deserto. Olha que triste. Aqui ele está criticando a infidelidade de Israel e denunciando a sua corrupção, a injustiça social e a sua idolatria a outros deuses, os seus pecados. Em Apocalipse 12, a Bíblia diz que tem uma videira na terra, sobre uma outra videira, uma videira futura. E verá a colheita, e a colheita é o juízo que a videira da terra. O que são a videira da terra? São os índios. São os índios do sistema mundano. São as pessoas mundâneas, que estão presas aos seus pecados, seus delitos, que não estão nem aí para Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, que depende da terra para a sua sobrevivência, para as suas alegrias mundâneas, para os seus encantamentos. Então, nós temos a videira do passado, que é Israel. Temos a videira do futuro, que quando o juízo de Deus fará com que os homens tenham a colheita do juízo do sistema mundano que depende da terra para a sua sobrevivência. E temos a videira original, que é Jesus Cristo. Com isso, vemos que o mundo depende das coisas lá fora. Mas a igreja depende de quem, igreja? Somente do Senhor. Somente de Jesus Cristo, para a sua sobrevivência. Então, onde estamos conectados? Porque quem disser que está conectado nele e não der fruto, será cortado. Jesus, ao dizer eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é a fonte de vida, ele é a fonte de águas vivas. Somente dele vêm as nossas bênçãos e a salvação. Vem por meio de Cristo e não por meio de Israel e não por meio deste mundo. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade genuína, ele é a fonte. A sua obra não é de uma religião ou das coisas do mundo lá fora, vem somente de Jesus Cristo, das águas vivas. Quem essa noite quer mergulhar nas águas vivas do Senhor? Irmãos, toma posse. Toma posse de toda a palavra de Deus, pois ela é vida, ela traz vida, vida em abundância e vida eterna. O Pai é o dono da videira, ele é quem cuida, faz crescer, ele é quem realiza toda a obra, que é o lavrador, limpando, adubando, colhendo os frutos, um Deus acessível, um Deus glorioso, um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, bondoso. Mas esse Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E a sua justiça, ela não falha. Amém? Somente Deus nos conhece quem nós somos no nosso secreto. Somente Deus conhece quem somos no nosso dia a dia. E Ele ainda nos dá a oportunidade, na luz da Tua Palavra. E é tão generoso e misericordioso que te faz voltar e te instruir na Sua Palavra. Isso nos mostra que a porta de acesso ainda está aberta a todos nós. Por que você está aqui essa noite? Hoje, por que será que nós estamos sendo instruídos? Porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu. Porque sem Ele nada somos. Por nós nada fazemos. Somente Ele pode nos convencer do caminho, do pecado, do perdão. Somente o Espírito Santo. O Consolador que nós louvamos. Que nos convenceu essa noite de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra. O Senhor já tinha preparado uma palavra a mim e ao seu coração, como Ele tem preparado todos os dias. E como nós temos negligenciando isso, não lendo a sua palavra, não buscando a sua palavra, não vivendo a sua palavra. A palavra do Senhor diz, aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Então que não sejamos só ouvintes, mas praticantes, irmãos.
Muitas das vezes nós podemos pensar que é difícil, mas o Espírito Santo está conosco para nos dar força, para nos renovar. Basta nós darmos o primeiro passo, a atitude de orar e de buscar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Será que nós estamos constantemente refletindo sobre isso? E quando nós temos a consciência da sua palavra, não somos apenas ouvinte, mas praticante, somos o quê? Transformados, moldados, convocados por Deus para fazer a diferença neste mundo e para dar muitos frutos. Então pare e pense agora, porque ainda o Senhor está nos dando tempo. Já parou para pensar que o Senhor está te dando tempo? O Senhor te deu uma vida, fôlego, saúde, até aqui Ele tem nos sustentado. E nós? Será que a gente vai chegar naquele grande dia e dizer assim: Pai, não deu tempo. Foi tão corrido que eu não consegui nem estudar a Tua palavra. Foi tão corrido que eu não parei nem para orar. E Pai dizer para nós: eu não tenho tempo para você. Aparte-se de mim que eu não te conheço. Deus está dando tempo. Deus está dando sabedoria. Deus está dando o teu espírito de discernimento. E o que nós estamos fazendo? Negligenciando a tua palavra? É triste, irmãos. Porque o que nós vemos a semana inteira são irmãos nossos sendo decapitados, morrendo pela palavra. Isso não chegou até nós ainda. Muitos de nós não conhecemos nem a palavra do Senhor. Não paramos um minuto para orar e para ler a tua palavra. O Senhor está nos dando tempo, porque chegará um dia que não haverá mais tempo. O tempo e a hora, o dia, nós não sabemos, mas pode ser a qualquer momento. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Jesus fosse voltar hoje, ou pedir a sua alma hoje, como nós estamos diante do Senhor? Como nós estamos diante do nosso Pai? Ele está te dando tempo, Ele está te dando alimento, Ele está te dando palavra. Mas se por amor Ele, em obediência e santidade, nós entendemos também que aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui só de passagem, irmãos. E em breve nós chegaremos em casa. Então, não é aqui que nós pertencemos. Não pertencemos a esse mundo, que possamos viver buscando o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aonde nós estamos colocando o Senhor em nossas vidas? Em que lugar? No último lugar? Na hora de dormir? Aonde nós temos colocado o nosso Pai? 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. As varas são os ramos que o lavrador enxerta na videira, seccionando o seu caule e introduzindo no caule. O lavrador usa hormônio para fazer com que os ramos germinem no caule da videira e recebendo a seiva que vai lhe transmitir a vida, pois os ramos não têm vida própria, e a partir dali ele vai receber sais minerais e os nutrientes necessários para quê? Para dar bons frutos. Mas o ramo que não produz fruto é sinal de que ele não está absorvendo a seiva, o tronco onde ele está enxertado. E isso acontece por doença, pelo fato do enxerto não ter pegado e cortado, e aí ele é cortado fora. E assim é na minha e na sua vida. Nós éramos o quê? Infrutíferos e mortos, nossos pecados, nossos delitos, mas o Pai, que é o lavrador, nos enxertou em quem? Em Jesus Cristo. Será que nós podemos glorificar o Senhor? Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, a videira verdadeira, o qual foi ferido por mim e por você. Era necessário que isso acontecesse. Como está em Isaías 53:5, vai nos dizer assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz, e sobre ele, pelas suas pisaduras, somos sarados.
E assim, desta forma, Ele espera de mim e de você, por tudo isso, que demos frutos. Apenas isso. Dê frutos. Amém? E o que nós temos dado a Ele? Parou para pensar? Se nós temos buscado a viver uma vida que glorifica ao Pai, uma vida de retidão à Tua Palavra, pois quando alguém de fato está enxertado em Jesus Cristo, ele passa a alimentar do quê? Daquilo que vem da profundidade das revelações do Senhor, recebendo dele tudo aquilo que faz parte da sua vida, tudo aquilo que faz parte da sua natureza, tudo aquilo que faz parte da sua divindade. Então não tem como dar frutos ruins e amargos. Se estamos dando é porque não estamos totalmente enxertados. Não tem como nós estarmos em Cristo e dar frutos ruins. Como diz em Colossenses 2, 6, 7. E agora, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continua crescendo no Senhor e tornando-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e de gratidão. Sejam gratos. Na alegria, na tristeza, na adversidade, nos problemas, nas situações, sejam gratos, porque Ele venceu o mundo e Ele está neste lugar, te dando vida e vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então esse versículo ele está nos encorajando a permanecer firmes em Jesus Cristo, com a sua fé, já que os enganos deste mundo poderiam facilmente nos roubar. Facilmente distrair eu e você do caminho da verdade. Pois aquele que não produz fruto do Espírito não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a sua palavra, não tem vida, e sua permanência no Senhor é inútil. Agora imagina que triste você ser rejeitado pelo Senhor. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Deus virá as costas? Mas é isso que Deus está falando essa noite. Desperta tu que dormes. Porque senão vamos ser cortados fora. Ser considerados, irmãos, como inúteis. Que triste. Sendo que Ele deu a sua única vida por mim e por vocês. Cortado fora, rejeitado. Entenda que os frutos não é resultado do seu trabalho, do seu faturamento, do seu carro, do melhor emprego ou de uma família estruturada. É você. Você tem que fazer a diferença. Não tem como nós darmos abacaxi, melancia, se nós estamos na videira. Nós damos frutos de acordo com a árvore que nós estamos enxertados. Nós estamos enxertados realmente em Cristo ou no mundo afora? Que muitas das vezes nós achamos que estar na casa do Senhor é estar em Cristo. Não é só isso. Muitas das vezes pensamos que ler a palavra é estar em Cristo. Não é só isso. Precisamos ler, absorver, aprender e viver ela. Ah, é fácil, Ari? Você faz isso? Não, não é fácil. Também sou totalmente pecadora. Mas a nossa diferença como igreja do Senhor é buscar a santidade todos os dias. E reconhecermos que nós somos falhos e pecadores e que sem Ele nada somos. Amém, igreja? E quais são os frutos de Cristo? Está em Gálatas também, 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Será que estamos dando esses frutos, amando o nosso próximo, amando aqueles que nos perseguem ou odiando? A palavra do Senhor diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades dominadores deste mundo, nas forças espirituais celestiais. A nossa força não é contra o nosso irmão. Então, porque muitas das vezes no nosso dia a dia a gente vê tanta disputa,
Sendo que o Senhor morreu por nós todos e ressuscitou por todos nós. Ele quer libertar todos nós. Então, como podemos dizer que amamos o nosso próximo, nosso Deus, se nós não amamos o nosso próximo? Se nós não liberamos o perdão? Será que nós estamos levando a palavra de Deus? Será que nós estamos levando a alegria ao nosso próximo? Ou desgosto, ou tristeza? Qual fruto do Espírito nós estamos dando? Perdoando, fazendo a diferença? Evangelizando? Pensando em só nós mesmos. Não, é eu, pronto, acabou, é tudo para mim, é do meu jeito e acabou. Aliás, os meus frutos correspondem com a árvore que eu estou conectada. Ou eu faço o que eu quero da minha vida, eu não estou nem aí. Mas ao se tornar um cristão, nós devemos lembrar que não é um evangelho de só frequentar a igreja, como eu falei aqui. Nós morremos por nosso eu. Agora Cristo vive em mim. Então não é do meu jeito, não é como que eu quero. Não é a minha vontade, é a vontade dele na minha vida. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, igreja. Então qualquer coisa fora disso é brincadeira com a palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso não é um cristão. Eu estou perdendo tempo. Eu estou negligenciando. E não é isso que Deus tem para nós. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Tá difícil? Muitas das vezes a poda não é fácil, irmãos. Passamos por muitas situações e frustrações. Mas aquele grande eu sou está contigo. Se você buscar a tua palavra. Se você buscar, está enxertado em Jesus Cristo. Agora imagina, se continuarmos brincando de ser cristão e somos inúteis, somos cortados fora, imagina você ter que lidar com o desprezo de Deus. Quem suportaria? Eu não estou falando isso para nós pensarmos assim, então eu não tenho capacidade, ou eu tenho feito tudo errado, eu vou parar. Não. Essa palavra veio para despertar. Deus não tem isso para nós, Ele não quer isso de nós. Jesus, Ele foi crucificado por você. Jesus, Ele foi pisoteado pelos nossos pecados, Ele não desistiu. Imagina se Ele tivesse desistido, o que seria de nós hoje? Para e pensa, se Ele falasse assim, olha, dá conta aí, porque eu não vou morrer por eles não. Irmãos, e quantas das vezes nós fazemos isso? Então, o servo que começa a produzir frutos, ele é poldado e recebe os cuidados de Deus, removendo tudo que é inútil na vida dele e que não agrada a Deus, como pecados, atitudes do velho homem, atitudes do mundo. A remoção de folhas secas e envelhecidas são remoção de coisas passadas. Muitas das vezes nós queremos o passado, mas Deus está tirando você de lá. Deus está te levando a um patamar mais alto, num nível mais profundo de intimidade com Ele. Esquece que estava para trás. Vai adiante. Deus não quer que nós fazemos que certas coisas, pessoas, situações, fazem parte mais da nossa vida, pelo que Ele tem para você. Vai adiante. Na sua nova natureza em Cristo, Ele nos ampara, corta de nós todos os apegos, todos os ídolos do coração, às vezes bens materiais, até mesmo pessoas, para que nós não venhamos impedir tudo aquilo que Ele tem para nós, para que sejamos transformados, pois devemos ser diferentes e andar de contramão com este mundo. Através do Espírito Santo, Ele revela o quê? As nossas fraquezas, as nossas impurezas, nos conduzindo ao que? Ao aperfeiçoamento para uma vida frutífica no Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo o quê? Que nós somos falhos e sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Amém, igreja? Eu já estou acabando. Terceiro, vocês já estão limpos para a palavra e eu tenho falado. Versículo 3. Aqui eles estão falando de quê? Dos discípulos que já foram podados,
vocês estão prontos para dar o quê? Mais frutos, porque vocês estão sendo limpos pelo quê? Pela palavra de Deus. Jesus, ele está pregando para eles todos os dias, preparando eles todos os dias, como diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A sua palavra, ela purifica, através dela nós somos libertos. O agricultor, o lavrador, ele usa a tua palavra para cuidar dos ramos, para nos poldar. E aí, como eu comecei, como nós temos negligenciado a palavra, e o versículo diz assim, pois ela é como a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junta as medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A palavra revela o desejo do coração de Deus é que é a obediência e a santidade. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em 2 Coríntios 4:4 vai dizer assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe veja resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Aqui é um alerta da influência, irmãos, de Satanás, porque o Deus desse século está destruindo o entendimento, cegando as pessoas. E isso é muito sério, levando as pessoas a distrações e ilusões, seitas e heresias. Isso é sério, irmãos. Estamos vendo muitas igrejas negligenciando a palavra do Senhor, só pregando prosperidade. Eu estou na matéria, no curso que eu estou fazendo de religiões e seitas, irmãos, eu não tenho palavras para falar tudo que eu estou aprendendo. Tantas coisas erradas. Aonde eles têm colocado Jesus Cristo? Como um nada, como ninguém. Eu estava vendo, até relatei aqui, que em 1979, 918 pessoas foram mortas por uma seita pentecostal, tomando venenos, umas a facadas, umas morreram a tiro, negligenciando a palavra, não conhecia direito a palavra, porque se conhecesse não faria isso, por uma seita, fazendo, obedecendo um falso evangelho, um falso pastor. Eu fiquei, irmãos, como não entristecer com isso? Depois disso eu vi mais inúmeros. Essa semana, nossa, essa moda pega. Tem um pastor que está matando os fiéis que estão saindo da igreja. É brincadeira, não é? Essa semana eu vi isso. E muitos estão escondidos, porque ele está matando. Então, está foragido. Eu quase compartilhei com o pastor. Brincadeiras à parte, irmãos, mas olha que triste. Olha, as pessoas estão vivenciando isso por causa de quê? Falta de conhecimento. E infelizmente eu tenho que ouvir pessoas falando, não dá, é muito estudo, é muita coisa. Semana conversando com uma pessoa, eu falei, poxa, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia. A gente não pode estar fora da videira. Eu recebi Deus conhece o meu coração. Eu falei, mas o coração do homem é enganoso. Até quando você vai ficar negligenciando? Eu não leio a palavra porque eu não tenho a Bíblia. Toma a Bíblia. Eu não leio porque eu não tenho tempo. A gente dá desculpa para tudo. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. A palavra do Senhor está acessível e tem lugares que não está mais. E os irmãos gostariam de estar lendo a palavra, evangelizando. E nós, o que estamos fazendo diante disso? É triste, irmãos. É triste ver tantos falsos pastores se dizendo ovelhas e são lobos. Por isso que nós precisamos estudar cada vez mais, para entender o que é a palavra de Deus, o que não é, o que é heresia, para que nós não venhamos se perder nos pratos lá fora. 4. Diz assim no versículo 4, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, e nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecerem na videira. É permanecer. Não temos meio para sobreviver sozinhos, sem a videira, a qual tem o alimento necessário, a vida. Precisamos estar firmados nele e vivendo no corpo, podemos usufruir de tudo que ele ordena
para cada um de nós, para a sua igreja que é fiel, para a sua noiva. Ninguém consegue ter vida espiritual ou produzir frutos se estamos fora de Jesus, se estamos fora da videira. Se nós isolarmos, nós estamos procurando o nosso próprio interesse. Permanecer em Cristo é um chamado de comunhão, é um chamado de contínua, interrupta com Ele. Não apenas algo momentâneo, algo superficial, algo emocional, algo de momento, ou buscar Ele só nos momentos difíceis. Jamais. É permanecer em Cristo Jesus. Em oração, em meditação da sua palavra, em obediência aos seus mandamentos. Não apenas momentos de conforto, mas momentos da adversidade também, igreja. Como nosso pastor aqui disse, pois o culto a Deus é uma vida e não apenas um momento. 5, para finalizarmos, no versículo 5 vai nos dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Este é um ensinamento claro sobre Jesus, sobre a nossa dependência de Jesus Cristo, totalmente nele. Sem Ele não há vida, sem Ele não há fundamento nem base para nós continuarmos, porque Ele é nosso alicerce. Pois a seiva espiritual que nos alimenta nos faz frutificar exclusivamente de quem, igreja? Dele. Ele morreu, Ele ressuscitou para que hoje nós tivemos vida e vida eterna. Eu vi um vídeo, agora me fugiu a memória, o pastor pode até me corrigir, de um professor, que diz assim: na verdade, o que a gente tem vivido dia após dia, dizer que Jesus é nosso Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas nós não deixamos os nossos ídolos. Você consegue entender como há uma certa semelhança entre nós e o povo de Israel? Da videira antiga? Uma certa semelhança entre eu e você? O que ele está querendo dizer com isso é que nós dizemos que amamos a Deus, mas ao mesmo tempo nós também queremos amar as coisas do mundo. E as coisas do mundo fazem rivalidade contra o nosso Deus. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios, porque se somos mornos, o Senhor nos vomita. Se não damos fruto, o Senhor nos corta. Se tornamos inúteis. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Não tem como amar os dois, porque Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Isso nos desafia o quê? A refletir como está, igreja, a nossa conexão com Cristo Jesus. Já parou para pensar? Como têm sido os nossos dias? Se estamos enxertados na videira, damos frutos bons ou amargos? Eu convido a igreja a se levantar neste momento. Se possível, feche seus olhos. Faça só um momento de reflexão.